Boa noite, fraternidade. Feliz de estar com vocês em mais uma noite de estudos. Sinto que em breve estaremos juntos. Que a casa volta, né? Paulatinamente. Daqui a pouco as reuniões de terça e de sexta, que são as reuniões nas quais costumo estar presencialmente, terão retornado também, se Deus quiser, e com todos os cuidados que a saúde pública nos requer, estaremos juntos. Por enquanto, prossigamos com essa dádiva, né? Que é a tecnologia que nos permite estar juntos, conectados, apesar de fisicamente deslocados. O tema que nos traz à casa hoje está na obra Pão Nosso, psicografia do nosso Chico, obra de Emmanuel, a lição número 97, muito bonita, nos convidando ao trabalho, chamada Conserva o Modelo. Nessa lição, que Emmanuel na qual Emmanuel nos convida a refletir, ele nos fala sobre a importância da vivência daquilo que falamos. Ele começa com uma passagem de Paulo a Timóteo, né? Timóteo que era o filho do coração de Paulo, que ele amou como filho, e ele fala para Timóteo conservar o modelo das sãs palavras. Para a gente refletir, especialmente nós que falamos, né, fazemos uso da tribuna, ou que somos planadores, evangelizadores, ou mesmo educadores, que falamos de doutrina espírita. Emmanuel nos convida aqui a conservarmos em nós o modelo do que falamos. Ou seja, não só falar, mas viver. Porque as palavras são bonitas, né? Elas emocionam, mas há um dito popular que nos ensina que as palavras emocionam, mas são os exemplos que arrastam as multidões. Não por acaso, Jesus é o nosso modelo maior, né? O nosso guia de conduta terrena. Jesus nada escreveu. Do que ele disse, seus discípulos fizeram escritos. Mas o Mestre tudo vivenciou. Tudo vivenciou. Por isso ele vai ser o modelo, o divino paradigma para nós. Pela vivência, né? Do ensinamento divinal que ele nos trouxe. Refletindo aqui na lição de Emmanuel, lição muito bonita, recomendo que todos leiam, eu fiquei pensando numa história da biografia do Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Tem um momento lá em que o Gandhi conversava com o povo dele e uma mãe, um pouco fora do contexto, porque Gandhi lecionava acerca da resistência pacífica, foi isso que foi a vivência dele, não só falou como ele viveu, ele foi pacificamente resistente a vida inteira, né, no sentido de não reagir à violência, não se recalcitrar no nível do ataque, mas manter a resistência pacífica, era disso que ele lecionava. Mas aí uma mãe, um pouco fora desse contexto, procurou para saber como que ela poderia fazer, procurava uma luz, né, aquela mãe educadora. Como que ela poderia fazer com o filho, que o filho estava com o hábito vicioso de consumo de muitos alimentos açucarados e ele era diabético. Então, como que ela poderia ajudá-lo, né? Como que ela poderia estimulá-lo a romper com aquela conduta que estava fazendo mal para o próprio corpo físico dele, né? O instrumento divino que Deus nos concede para uso aqui na Terra por empréstimo. E aí é algo muito curioso do Mahatma, que ele não falou com a mãe naquele momento. Veja que interessante a conduta dele, né? Para a gente refletir sobre como vivemos e se estamos em conformidade, como preceitua Emmanuel aqui na lição, com aquilo que dizemos. Ele pediu que ela voltasse na semana seguinte, que ele daria orientação para ela, no nível do entendimento dele daquela questão, na semana seguinte. Passou-se uma semana, e aí então a mãezinha voltou na semana seguinte, e aí o Gandhi falou para ela, olha, diga para ele, aí foi e deu uma explicação, orientação, o que ele achava que seria adequado para ele conseguir se educar do ponto de vista alimentar, vis-a-vis, que aquilo estava fazendo mal para o organismo, para a máquina física dele, né? E por que ele deu essa semana? Qual que foi a questão? A mãe foi curiosa, porque a orientação basicamente era simples, né? Falava para ele cuidar do corpo, com uma máquina que Deus nos empresta, por empréstimo, tá, gente? Façamos bom uso dessa máquina, amemo-la como um instrumento divino para trabalho, entenderam? Não confundamos nós com o nosso corpo, porque nós somos um ser espiritual eterno. E aí a mãe achou que a orientação até que teoricamente era simples, né, que o Gandhi tinha dado para ela. Por que tinha passado uma semana para dar aquela orientação? Por que não deu logo na semana anterior, já que ela tinha ido lá para isso, né?
E ele falou, porque eu passei a semana inteira sem consumir nenhum alimento açucarado para poder observar como que o organismo reage a isso. Qual que é a nossa condição de resistência, qual que é a nossa dificuldade, mesmo tendo em consideração que as pessoas são diferentes e que elas reagem diferentemente. Mas eu não poderia dar uma orientação se eu não tenho vivência. É muito difícil isso, entendeu? Eu acredito que não seja crível que a gente possa dizer, faça isso sem ter vivido. Ou que tenhamos refletir sobre a vivência de alguém, né? O aprendizado não necessariamente tem que ser vivido, especialmente aquele dos erros, mas tem que ser meditado, para que nossas palavras sejam vãs. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse momento curioso da vida dele, né? Que ele escolheu vivenciar para depois ensinar. É muito importante que a gente não se omita na fala, né? Que o nosso verbo seja iluminado, que consigamos levar daquilo que já está planificado no nosso coração, onde estivermos. A Terra nesse momento precisa muito, gente, de pessoas que sejam capazes de falar coisas boas, coisas bonitas, mensagens edificantes, que melhorem a atmosfera do planeta, que ergam o ânimo das pessoas. Mas especialmente, depois de dita a palavra, que ela possa também nos estimular a mudança da conduta, a ação, né? Uma vez dita a palavra, ela está entregue ao mundo. Prestemos bem atenção no que dizemos, porque não tem como recolher as palavras ditas. Então, que as nossas palavras sejam as melhores e que a nossa conduta reflita o que dizemos, o que sejamos capazes de dizer. Sempre. Não vamos, num átimo num arrobo de ilusão, queremos que a partir do que falamos tenhamos uma conduta santificada na terra. Não. Nós estamos num mundo expiatório, debaixo de um mundo expiatório, só um mundo primitivo, ou seja, a nossa caminhada é longa ainda, em termos de avanço espiritual. Somos seres atrasados, um planeta atrasado, um povo atrasado, nós somos atrasados, mas não importa. O nosso esforço é de conduta para termos ações retas, não santas, tá bom? Que possamos agir retamente e que as nossas palavras reflitam o nosso esforço de ação na terra. É de esforço que estamos falando, é de esforço que falaremos no dia que voltarmos para casa, no dia que desencarnarmos. Nos perguntarão isso. Qual é o esforço que a gente fez para a gente ser quem a gente foi, para fazermos nossas escolhas, para estarmos onde estivemos, para fazermos o que fizemos? Qual é o esforço? Não por acaso os Espíritos nos falam lá no Livro dos Espíritos, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar. Veja o verbo, domar. Quem é que a gente doma, né? A gente doma um potro bravio, doma um cavalo bravo. É assim mesmo. O verdadeiro espírita é aquele onde se percebe claramente o esforço para domar as más inclinações que ainda estão em nós, que habitam o nosso lado sombra. Não há nenhum problema reconhecermos que temos um lado sombra, pois somos almas atrasadas. Mas o importante é que a gente faça o esforço de jogar a luz nessa região de sombra que ainda está em nós, para que possamos refletir a luz que nos é possível cada vez maior, em maior quanto, para que possamos refletir um DNA que há em nós e que ninguém nos tira, que é um DNA divinal, porque Deus é nosso Pai, nos criou, né? Pensemos nisso quando refletirmos acerca da lição 97 de Pão Nosso. Conservemos o modelo das nossas sãs palavras. Vivamos consoante aquilo que a gente já sabe e aquilo que a gente fala, que nossas palavras não sejam vãs, que nossas palavras reflitam o esforço de uma alma que enfim quer acertar. Uma alma que enfim quer conseguir domar suas más tendências e caminhar na melhor direção de si mesma, caminhar para ser a melhor versão de si mesmo, a pessoa que a gente nunca foi, mas já temos condições, por tudo que sabemos, aprendemos de ser. É uma história bastante curiosa, uma anedota, mas é uma história verdadeira, viu? Uma mulher tinha deixado o carro no mecânico para dar uma olhada num problema lá no pneu e a filha ficou dentro do carro. Ela saiu do carro, ficou assim do ladinho e dentro do carro a filhinha ficou e o mecânico foi consertar o pneu. E aí o mecânico, é uma história que está na revista Reader's Digest, Seleções, né? Reflete um caso real. Lá tem uma seção que conta de casos do cotidiano. E aí a menininha dentro do carro, o mecânico ficou assustado. Então a menininha subiu, pulou do banco de trás pro banco da frente, né? Ficava brincando de estar dirigindo, segurando o volante e começava falando: sai da frente, não sei quem! Sai da frente, não sei quem! Falava umas coisas assim muito inadequadas. E ele falou: minha filha, não pode fazer isso, não pode falar assim. Aí ele virou pro mecânico e falou: mas minha mãe dirige é assim. E a mãe era uma líder na religião dela. Só que no dia a dia
era assim que a mãe se comportava. No trânsito, xingando, esbravejando, falando palavras de baixo calão. Esquecida, completamente desavisada de que nós somos observados, como diz Paulo também, por uma nuvem de testemunhas. E a nuvem de testemunhas compõe-se de seres desencarnados, sempre em maior número que os encarnados, mas também compõe-se de encarnados, aqueles que o Cristo permite que estejam à nossa volta, nos ambientes onde estamos, nos observando, né? Por isso Francisco de Assis falava para nós, muito cuidado você que já conhece o Evangelho de Nosso Senhor. E olha que ele falava isso séculos antes do nosso Evangelho Rede Viva, né? Da nossa doutrina muito amada, do nosso Espiritismo. Ele dizia, muito cuidado, você que já conhece o Evangelho de Nosso Senhor. Muitas vezes você será, na sua conduta, no seu dia a dia, o Evangelho que alguém lerá. Alguém te procurará para ter, a partir da tua conduta, o primeiro contato com o Evangelho. Muito cuidado, muito cuidado. Vamos, manter na nossa dia a dia, na nossa vida, o senso presente, o senso constante da necessidade da conduta. Por isso, o Sol que brilha de Assis, nosso Francisco de Assis, tão querido, que esteve entre nós a pedido do Cristo, também dizia, pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use as palavras. Porque é na conduta, na vivência, que conseguiremos apresentar o Evangelho de Nosso Senhor na Terra. Não nos esqueçamos disso, Falar, mas também fazer, Orar, mas especialmente laborar. Ora, fala, usa do verbo, mas também labora. Faz, eduque-se para fazer. Muito importante para nós que nos candidatamos. Não podemos falar que somos trabalhadores, verdadeiros Seara do Cristo, mas nos candidatamos. Isso já é alguma coisa. Nosso coração hoje está aivado de boa vontade e nos candidatamos a ser acolhidos por nosso Senhor na seara dele, que é a terra inteira. Pensemos nisso, falemos, mas também nos esforcemos na direção da conduta correta, dignamente colocada, A nossa irmã Dulce, aqui na Bahia, o Edivaldo nos conta de maneira bastante curiosa que certa vez ele foi visitá-la e aí ele viu que ela tinha acabado de acordar e ela havia dormido numa cadeira, E aí ele ficou assustado com aquilo e ofereceu para ela um leito, que ele compraria para ela um leito. Ela falou, não, meu irmão, a cadeira é muito adequada para mim. Aí ele falou, por que a senhora dorme na cadeira? Ela, porque eu consigo experimentar a dificuldade daqueles que não têm para poder sempre ir atrás, de algo que possa atendê-los. Era a forma que ela tinha de enxergar, do outro. Cada um enxerga de uma forma, podemos desenvolver só a empatia, apenas o sentimento. Mas Deus falou, não é necessário isso, eu vou dar para a senhora a cama. Ela já ganhei com essa cadeira dezenas de camas. Também era a forma que ela encontrava de sensibilizar os corações, por vezes endurecidos na terra, para dar para ela aquilo que ela daria para outros irmãos, mais necessitados do que ela mesma. Que ela usava as mãos caridosas dela para pedir em nome de Jesus. Não somente falava, mas também vivia. Conservemos o modelo das sãs palavras. Conservemos em nós o modelo dentro do nosso coração, portas dentro do nosso coração. Conservemos o modelo de Jesus, que tudo fez, que tudo viveu, entregando-se perfeitamente, em plena conformidade aos desígnios do Pai. Olha Jesus naquele momento supremo, fala ao Pai, que fizesse nele consoante a vontade dele, sempre. É um episódio tão bonito da vida de Teresa d'Ávila, essa alma maravilhosa, que trabalhou tanto na terra também em nome de Jesus, conservando o modelo crístico no coração dela. Ela ia levar alguns mantimentos, na biografia dela, alguns mantimentos, alguma ajuda para uma vila próxima. Só que era tempo de chuva, e aí houve uma enxurrada e cobriu o terreno todo. E a enxurrada era muito forte. E aí ela era frágil, complexão física frágil, e ficou pensando nessa médium extraordinária, tida por santa, pelos nossos irmãos católicos, e ela ficou pensando, tida por santa pelos seus fenômenos psíquicos, que Kardec nos explica de maneira tão clara, mas também pela conduta que conservou o modelo, por toda a vida. Teresa d'Ávila olhava ali, enxurrada, fortíssima, arriscado levá-la, e do outro lado, a vila, onde os irmãos passavam fome, sede, frio, necessitavam de medicamento, ela tinha alguns recursos para levar. O que fazer, O que fazer? Ela
Então, se coloca na enxurrada e vai pedindo ao Cristo que a sustentasse. Falava, Senhor, não deixa meu barquinho virar. Não deixa meu barco físico virar. No momento em que a enxurrada vai arrastá-la de maneira adrede, porque ela era frágil mesmo, ela sente uma força, para além da compreensão dela, no entendimento dela, uma força sobrenatural que a leva ao outro lado da margem, né? E ela consegue chegar toda ensopada, mas os mantimentos ilesos, que estavam bem acondicionados, e ela chega lá, sem saber como voltaria, mas chega, vai levar os mantimentos. Então ela faz uma oração em ação de graças, por aquele momento sublime, em que ela tinha sido resgatada, tinha sido salva, né, da correnteza, não tinha sido arrastada. E aí na visão tida pelos nossos irmãos católicos místicos dela, né, ela tinha um momento ali de êxtase, um momento claramente mediúnico de êxtase, anímico de êxtase, ela vê Jesus, né? E aí no coração, lembra do coração dela, Jesus fala para ela, vê filha, os meus filhos passarão pelas correntezas da vida. Nos lembrando, essa passagem nos lembra da fala de Joana de Ângeles, ninguém em exceção, em regime de exceção na Terra, ninguém, todos nós estamos nessa nave, todos sujeitos à intempérie, às tempestades, todos sujeitos às dificuldades na vida, à dor que nos visita, mas para além de tudo isso, há Jesus que estende a mão e nos busca e nos abraça desde sempre, como fôssemos, na palavra linda, a centésima ovelhinha. Na verdade nós somos, né? Nós somos aquela centésima ovelhinha que o pastor vai buscar. O pastor deixa lá 99 ovelhas seguras no redil e sai no campo, vai à margem do espinhadeiro em busca daquela centésima ovelhinha que se tresmalhou. Essa aí somos nós, não temos dúvida, tá? Todos nós que estamos encarnados na Terra, especialmente os encarnados, que estamos encarnados na Terra nesse momento de transição planetária, que achávamos de maneira ilusória que aconteceria lá do outro lado do globo, né? Vinha uma tsunami do outro lado do globo, a gente falava, a transição planetária, ignorantes, sem compreendermos que as provações bateriam na nossa porta, chegariam na nossa cidade, chegariam no nosso vilarejo, chegaria onde estivermos, porque ninguém nos fala, Joana de Ângeles, em regime de exceção na Terra. Todos nós somos convidados ao testemunho, mas guardemos certeza, diante, como diz André Luiz, as próprias dificuldades já superadas, de que Jesus nos sustenta, nos dá a mão e nos ajuda a transpor a barranca das dificuldades, das enxurradas da vida, né? Vamos com Ele. Teresa d'Ávila, então, ao ver isso, fala, é por isso, Senhor, eu compreendo que tens tão poucos amigos na Terra. É preciso que aceitemos nesse momento sermos amigos de Jesus. Sermos amigos não vai nos dar nenhuma condição de exceção na Terra, mas vai nos dar a fé arregimentada em nosso coração para enfrentarmos, superarmos todas as dificuldades, uma de cada vez. Olha, Paulo de Tarso conservou o modelo, pediu a Timóteo que conservasse, né? O modelo dessas palavras até o final da vida. Naquele episódio sublime, Paulo de Tarso era o grande divulgador do cristianismo nascente, estava ali preso, chicoteado na boca, chicoteado nas costas, doente, anêmico, desnutrido, vem na memória dele. Você é Paulo. A fala de Jesus para ele quando ele viu Jesus, em um episódio posterior à caminhada em Damasco. Quando ele vê Jesus no desdobramento, está lá na obra linda Paulo Estevão, acho que ela tem até por aqui, está lá na obra linda Paulo Estevão, fotografia da nossa semana, pelo Chico, né? Quando Jesus fala para ele, tu és Paulo, o vaso escolhido. Olha o que vem à memória de Paulo, aquela situação todinha, ele era o vaso escolhido. Naquele momento, Haroldo Dutra nos fala na palestra que ele consegue, enfim, compreender o que era ser o vaso escolhido do Cristo na Terra. É aceitar a dádiva de dar o testemunho de fé, de compreensão de que a vida é apenas uma passagem e que cabe a nós fazermos aqui o melhor, estarmos em consonância com o que sabemos, com o que falamos, darmos daqui para o mundo o nosso melhor e depois vamos para casa. É por isso que o Paulo também fala, no final da vida dele, episódio sublime, né? Duro da decapitação, que ele morre decapitado, mas ali alma tranquila, consciência tranquila, soberanamente tranquila diante do que viria. Ele bota a cabeça na pedra, onde ele seria decapitado, mas antes de falar isso, ele vira para o soldado e fala, soldado, faz agora a tua missão, porque eu já cumpri a minha. Ele havia conseguido viver em completa consonância entre aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia após a transformação, após aquele momento
inovidável para a eternidade do encontro dele com o Messias bem-amado na estrada de Damasco, ele havia transformado o ser dele. Não apenas o nome mudara, mas a alma se transmudara de crisálida para borboleta de maneira incondicional. E aí, alma tranquila, na certeza da imortalidade, ele fala para o soldado. A fala é tão forte que o soldado erra o alvo da espada. Devido à presença, a assertiva moral daquela alma que falava para ele, faz tua função, porque eu já fiz a minha. Porque eu já vivi conforme o modelo. Porque ele havia vivido em tamanha consonância com o modelo maior, com o nosso modelo, com o nosso guia que é Jesus, que em algum momento ele fala também, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Vai levar muitos séculos, caminharão muitos milênios, mas um dia, se Deus quiser, nós também conseguiremos falar, gente, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que habita o coração, a minha alma, que me toma inteiro e que faz de mim o instrumento dele na terra, para levar paz onde não há paz, para levar alegria onde não há alegria, para levar saúde, acolhimento, afeto onde não há nada disso. Por isso Francisco de Assis, o sol lindo da Úmbria, também que viveu em consonância com o modelo, em plena consonância com o modelo, que pediu inclusive para ter as estigmatas, as marcas do Cristo nas mãos, está na biografia dele, né? Pede isso para ele sentir. Ele queria sentir a dor do Cristo, embora discípulo do Mestre, ele queria sentir, porque ele queria viver o mais próximo possível do modelo. Por isso Francisco de Assis também viveu assim, tentando todos os dias ser o melhor. Até o final, dizendo ao Senhor, apesar de todas as dificuldades, Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Assim, querendo ser na terra um instrumento divinal para aquele que é o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso Cristo maior. Viver o nosso Cristo planetário, o nosso Jesus Nazareno. Viver conforme o modelo significa trazermos o verbo crístico para a nossa fala, mas especialmente para a nossa vivência, para o nosso estar na terra. Lembremos-nos sempre, guiemos-nos sempre por Jesus. Jesus levou toda a sua vida de acordo com o que o pai queria. Humberto de Campos nos conta de maneira tão bonita lá na obra Boa Nova, que Jesus, gente, desde pequenininho, trazia em si a vontade divina a expressar-se na terra, como nosso modelo, como filho dileto do Pai. Todos somos, mas Jesus nosso governador, né? Humberto de Campos nos conta que Maria, a mãe divinal, sentadinha, observava o seu pequeno filho carregando o serrote. Ele ia levar o serrote para o pai, terreno, para José na oficina, na capitalia. Menino bonzinho, criança boazinha. Vamos pensar um Jesus pequenininho, que coisa encantadora? E ia carregando o serrote para o pai. Desde pequenininho, a vontade muito grande no coração divinal de Jesus de trabalhar, de ajudar, de construir. Então ele leva, Humberto Campos nos conta, Humberto Campos, patrono da nossa casa, da nossa paternidade, né? Levando o serrotinho. Mas o que ele começou a ir e voltar. E Maria olhava para ele, desatenta de que ele estava indo e voltando, não estava levando o serrote, pensava, que criança maravilhosa, que criança divinal, que grande juiz meu filho será no Sinédrio, pensando dentro da religião dela, que líder religioso ele seria. E Jesus pequenininho, serrote maior do que ele, olha para ela e fala, mãe, não sonhe para mim, mãe, os sonhos da terra, porque eu não vim para ser servido, mas para servir, porque essa é a vontade do meu Pai. Viver conforme o modelo significa pensarmos em Jesus desde sempre, fazendo a vontade do Pai entre nós. O sacrifício de Jesus, muitos pensam na cruz ao chorar, seria a dor que ele estaria sentindo nas mãos, ou na crucificação, né, ou na coroa de espinhos. Não foi isso. Certamente que doeu, certamente que a nossa ignorância expôs o nosso mestre aos excruciantes sofrimentos, mas o choro de Jesus era olhar a nossa ignorância. A ignorância da massa, aquela massa ignara que crucificava o próprio mestre. E aí ele pede que o Pai nos perdoe. Da altura dele pede que o Pai nos perdoe. Que Jesus nos guie como referência para a eternidade. Que o episódio de Jesus pré-Gólgota, quando ele pressente o que viria, os dias difíceis não só para ele, na crucificação, mas para toda a humanidade, séculos de sofrimento, de ignorância, de dor, de luta, até que a humanidade começasse a despertar para as verdades do coração. Quando ele prevê tanto sofrimento,
Ele à frente de nós todos. E fala: Pai, faz de mim esse cálice. Mas se é de tua vontade, faça em mim de acordo, em consonância com o que tu queres. E se entrega divinamente aos desígnios que lhe foram postos. Jesus, seja sempre o nosso modelo. Seja sempre o nosso mestre e a nossa bandeira de luz. Que consigamos, mais que falar, viver. Que falemos sim, mas que vivamos. Estejamos sempre em consonância com o nosso mestre muito amado, com o nosso Jesus Nazareno, hoje e sempre. Que o olhar amoroso do mestre nos guie. Seus braços abertos para nós, desde sempre, nos acolham, para que tenhamos força na terra para vivermos, nos superando, caminhando na direção do que devemos fazer, sem medo e timorados. Que a mão de Jesus nos sustente. Que o nosso mestre esteja conosco, hoje, agora, amanhã.